Doutor Everaldo, como é que o senhor está acompanhando todo esse cenário político? Porque o senhor é a liderança política do município, ex-candidato a prefeito aqui em Santo Antônio na última eleição, na eleição passada. Como é que o senhor está acompanhando o cenário político e a chegada de mais uma eleição agora em 2018? Lelis, antes de a gente falar de política, antes de a gente falar em cenário de eleição, eu quero dizer a você que nós estamos aqui com um único objetivo. Pois não. Nós estamos aqui, para agradecer primeiro a receptividade das pessoas em relação a essa campanha que nós estamos coordenando ou convencendo as pessoas diante do aumento abusivo aplicado na última semana de um projeto do Poder Executivo do senhor prefeito Rogério Andrade, e onde de uma forma intempestiva, de uma forma sem discussão, sem ouvir a voz popular, sem ouvir as instituições, num modelo de rolo compressor, uma matéria tributária que mexe com o bolso das pessoas, num momento onde o empresariado, na qual eu me coloco como tal, porque sou contribuinte, médico, empresário e principalmente cidadão, morador de Santo Antônio de Jesus, há mais de 20 anos. Então, a gente vem aqui, primeiro agradecer às pessoas, porque nós estamos com essa campanha do Diga Não ao aumento abusivo do IPTU, e nós temos mais de 50 pontos de arrecadação dessas assinaturas, além de estar na rede o goo.gl@yixzae. Nós temos a participação de vários empresários que de forma voluntária nos procuraram e pediram esse documento que está sendo feito um trabalho da coleção dessas assinaturas, porque nós iremos também entrar com ação civil pública para combater esse aumento abusivo do IPTU. Da forma como foi feita. Quando o senhor diz também... Também porque eu quero primeiro parabenizar a coragem dos vereadores que votaram contra o projeto, na pessoa de Francisco Damasceno Chico de Dega, que é o único representante da oposição, na pessoa de nosso amigo Delcio Mascarenhas, que tive o prazer de conviver quando fui presidente da Câmara, e também o doutor Francisco, da qual é médico e também morador desta cidade, contribuinte, e também o nosso amigo Pedro de Teca, que tiveram a sensibilidade de dizer não ao prefeito, de dizer sim à população, devido a essa forma intempestiva, devido a essa forma arrogante, devido a esta forma autoritária de se aplicar mais um aumento abusivo. Vale ressaltar que só esse ano, a voracidade de se arrecadar do município é muito grande. Se você reparar, essa vontade de aumentar o IPTU foi no processo de transição. O ex-prefeito Humberto Leite quase cai numa armadilha onde foi assinado um documento entre o prefeito que ia assumir e o que ia sair. Mas eu fui uma das pessoas que chamei a atenção ao ex-prefeito Humberto Leite e outras pessoas de bem, que não era momento de, já que ele estava saindo, de ele aplicar aumentos de impostos. Então, o que é que acontece? Aí, logo depois, Lelis, vem a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, aumento. Aí, logo depois, Lelis, vem a Câmara Municipal, devolve ao município 2 milhões de reais, que a gente não sabe onde se aplicou esse recurso, porque não há transparência nesta gestão. Aí, logo depois, vem a solicitação de um empréstimo de endividamento do município, porque quem vai pagar a conta não é prefeito. Quem paga a conta é o contribuinte. Esse prefeito que está aí hoje, daqui a 3 anos, ele vai embora. E quem vai ficar pagando a conta somos nós. Então, na qualidade de morador, cidadão, contribuinte, eu quero poder chamar a atenção das pessoas aqui e mostrar que não se pode ter o único objetivo de se fazer eleição ou de se arrecadar para eleger o seu filho, fazer política de geração em geração, e a gente vai ser responsável por essas despesas. Porque empréstimo vai se tomar e vai se passar 20 anos se pagando, quem paga somos nós, que estamos aqui antes, durante e depois da eleição. Então a gente tem que ter muita responsabilidade
E é esse o meu papel. Eu vim aqui agradecer às pessoas, né? São mais de 50 pontos de arrecadação que está coletando as assinaturas, mas já existe sim um processo que estava correndo em segredo de justiça, feito pelo então vereador Chico de Dega, para poder anular a sessão. E outra coisa... Esse processo já foi antes da aprovação do projeto? Não, foi feito depois. Logo depois da aprovação foi colocado em segredo de justiça. Mas o prefeito, que quer unanimidade, o prefeito não quer que ninguém contrarie ele. Se você tiver uma posição, ou se você tiver uma opinião diferente da dele, aí você é taxado como uma pessoa que não quer o bem de Santo Antônio de Jesus, como uma pessoa que é odiosa, como uma pessoa que quer fazer picuinha, e não é nada disso. Nós temos opinião própria, nós queremos chamar a atenção que o prefeito está arrogante. O prefeito não quer só ser prefeito, o prefeito quer ser executivo, o prefeito quer ser presidente da Câmara, ou seja, quer legislativo, quer influenciar, bate no peito e diz, eu tenho 13 vereadores comigo. No entanto, foi provado que 3 tiveram a sensibilidade, quer dizer, 3 que ele dizia que era da situação, tiveram a sensibilidade de ficar ao lado do povo. 4 com Chico de Dega, que é o vereador que representa as oposições. Então a gente fica feliz e ao mesmo tempo preocupado com esse tipo de atitude que está acontecendo. Então essa será mais de uma ação, porque existe já na justiça em São Paulo, em Salvador, em Tocantins, que a comunidade se reuniu, entrou na justiça e derrubou. Então o prefeito bate no peito e diz, nós tomamos 10 milhões, a gente vai fazer rua. Fazer rua, limpar rua, é a obrigação do prefeito. O trabalho do prefeito é um trabalho de ser síndico desse grande condomínio chamado cidade. Mas ele tem que ressaltar que ao longo desse ano ele aditivou a maioria dos seus contratos, inclusive o da limpeza. Quando ele diz aqui que gasta 12 milhões no serviço de limpeza pública, pode ter certeza que houve aditivos nesses valores. E assim sucessivamente no transporte escolar, e assim sucessivamente em outras atividades, na compra de medicamentos, na manutenção de equipamentos, e etc, e etc e tal. Então, prefeito, não subestime a inteligência das pessoas. O senhor tem a chave da prefeitura para cuidar do cofre, do nosso recurso, que é arrecadado, mas de forma responsável. Nós não podemos admitir que o prefeito, seja ele quem for eleito, ele faça débito para nós pagarmos no passado ou no futuro, né, que a gente não sabe nem quando vai terminar. Em troca de quê? Da eleição do seu filho. Ou seja, da perpetuação do poder da família Andrade. Então a gente precisa dar um basta nisso. Então esse papel que nós estamos fazendo aqui é um papel de cidadão responsável que mora aqui em Santo Antônio de Jesus. Que essa história de, é candidato, foi candidato. Sim, e qual é o problema? Só pode ser candidato quem mora na cidade. Mas agora a gente não está tratando de eleição. Nós estamos tratando de um problema sério, que é essa voracidade, essa vontade de se arrecadar. Para você ver, esse secretário que fez a lei, ele não mora na cidade, ele não paga IPTU, ele mora no hotel. Então a gente tem que ter responsabilidade. Cobrar é fácil e pagar. Nós estamos no mês de dezembro, fazendo um maior esforço, o maior exercício para a gente pagar 13º de funcionário e outros encargos que vão vencer a ILES. Você tem carro, daqui a pouco vem IPVA e outros, escola de menino. Então a gente tem que ter responsabilidade, não é assim. E ainda num projeto, eu não vou entrar nem no mérito do que foi escrito lá de planta e etc e tal. É a forma como foi conduzida. Então, imaginar que o prefeito, quando se elege, eu sou dono da cidade 4 anos, então eu tenho que fazer o que eu quero. Não é assim. Então, o Rogério está acostumado a disputar uma eleição com todos os partidos, né? Ele acha que ele quer unanimidade, ele não quer adversário, ele não quer ser contrariado. Então, você vê a eleição que ele disputou, ele tinha todos os partidos, tinha tudo do lado dele, todos os ex-prefeitos, né? O governo do estado anulou o ex-prefeito que foi o candidato dele, que inclusive deu a maior votação a ele, Humberto Leite, deu a maior votação a Rogério Andrade. Então é uma relação que a gente não entende. Por quê? Né? Tanta vontade de se cobrar, né? de tirar os recursos, de fazer as pessoas sangrarem, ainda usa argumentos contra as pessoas que têm bens. Eu tenho que tirar do mais rico para dar ao mais pobre. Sim, é Robin Hood. O prefeito agora virou Robin Hood. Leres trabalha, né? Através do trabalho você consegue acumular riquezas, aí você tem que pegar e dar tudo ao prefeito. Quem é ele? Não se tem que fazer justiça social. Prefeito não é para fazer justiça social. Prefeito é para fazer justiça fiscal. Então paga-se
quem tem metro quadrado, mas as coisas têm que ser discutidas com responsabilidade. Então, a associação não me passou procuração não, mas eu contribuo com a associação comercial e quero parabenizar pela postura, pelo comportamento dela, em ter voltado atrás e ter visto que não é hora de se aumentar imposto. Quero parabenizar o sindicato dos comerciários por ter mostrado, né, que o comportamento do seu representante lá, o então vereador do PT, estava equivocado. Tanto é que ele reconheceu depois da votação. Mas depois de votar, a Inês é morta. Então teria que ter sido discutido, teria que ter sido audiência. O Ministério Público solicitou do presidente da Câmara que se tivesse uma audiência pública, que se passasse pelas comissões. E agora o prefeito desdenha nas suas entrevistas, dizendo que está tudo certo, que ele já ganhou no Poder Legislativo e que o juiz já deu uma sentença. O juiz nem avaliou ainda, nem viu. E ele já está dando veredito como se fosse o juiz. Então a gente está aqui como cidadão para chamar atenção. Ninguém é dono da verdade. As coisas não podem ser impositivas, ainda mais de um recém-chegado na cidade. Ah, tem 20 anos aqui, sendo votado. Mas morando como eu e você aqui, Lelis, ele não tem 20 anos morando. O Rogério, enquanto era deputado, morava nos hotéis. Era de passagem. Então a gente tem que chamar a atenção da população para a gente ter responsabilidade, porque está chegando uma nova eleição. E aí a gente tem que saber escolher. Não é escolher porque é o filho do prefeito. Um menino que acabou, nem concluiu ainda os seus estudos e já está na história do meu primeiro emprego. É um primeiro emprego que o pai está sangrando as pessoas para que ele possa ser eleito. Porque o que parece é isso. O que dá a impressão dessa voracidade de arrecadar são os compromissos políticos que tem para se eleger o filho. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu aqui, né? Eu não tenho procuração de ninguém, mas o sentimento da população é esse. As pessoas, às vezes, não vêm aqui falar como a gente fala, porque ficam com receio, com medo de ser perseguida. E como a gente já está nesse caminho há muito tempo, Lelis, a gente vem falar aqui o que muitas pessoas têm vontade de dizer. Basta, chega de arrogância, de cobrança, né? Porque parece, inclusive teve um secretário aqui que dizia que essa cobrança é desde os tempos dos reis. Sim, mas hoje a gente está num processo democrático. O processo do rei era a monarquia. Então as pessoas têm que participar, as pessoas têm que dizer o que querem e aonde que ser gasto. Então é um governo maquiado, que há uma supervalorização. E pega uma obra, divide em duas. Esse canal do Mutum, que inclusive ele esqueceu de dizer que aquilo ali começou no governo de Álvaro Veloso Bessa, com o secretário Paulo de Castro. Lógico que você vai fechar um canal e vai ter que fazer uma avenida, isso é natural. Aí desdobra, subestimando a inteligência das pessoas. Será que a gente é bobo para não enxergar as coisas que estão sendo vendas? Aí a gente vê, Lelis, as escolas sendo pintadas, mas não se tem ainda aquilo que é gasto, a transparência. Olha, foi pintado, foi reformado isso, foi gasto isso. Não tem. Não está no portal da transparência. E se criticava, não. Aí o prefeito chega aqui e diz que economizou R$200 mil de diárias com os funcionários. Porque consigo mesmo ele gastou só no mês de fevereiro R$20.001. De um mês que tem 28 dias. Então a gente tem que estar atento, por quê? Porque a cidade não tem dono. A cidade é do povo. E o destino desse abaixo assinado? Eu acredito que o juiz, hoje é o dia da justiça, você acabou de dizer aí. Eu acredito que o juiz que ainda não analisou esse mandato de segurança, acho que foi um mandato de segurança que o vereador Chico de Dega entrou, que inclusive estava correndo em segredo de justiça, né? Que o juiz ainda nem analisou, mas ele vai ter a sensibilidade de entender que o rito que foi feito na Câmara não cumpriu os prazos, não passou pelas comissões, não teve audiência pública que foi solicitada pelo próprio Ministério Público. E esse abaixo-assinado que o senhor pegou? Esse abaixo-assinado está sendo feito não é para o doutor Everaldo, não, é pela população. Qual é o destino dele? O destino dele é entrar com uma ação civil pública para que a gente possa, junto com o Ministério Público, sensibilizar a justiça que não é hora de se aumentar imposto. A pessoa não pode ficar sangrando, né? Então a gente observa, né, que se o prefeito não tiver a responsabilidade que tem, ele corre risco de ser preso. Hoje a gente está vendo governador no Rio de Janeiro, só os últimos 3 governadores foram presos por fato de improbidade administrativa.
Né? A gente tem que ter responsabilidade, porque o mandato dele termina daqui a 3 anos. E aí a gente vai ficar pagando conta de candidatura de filho. Já chega, Leles. Então, a gente quer ver aqui no intuito de agradecer as pessoas que estão. Não se intimidem, assine. Você pode acessar a rede social, o GOOL, o goo.gl/YXZAE. O momento agora não é se discutir campanha política. O momento não é discutir candidatura de absolutamente ninguém. É as pessoas, né, tomarem consciência, se indignarem com o que está acontecendo. Até porque a gente tem que ter, primeiro, amor próprio. A gente tem que gostar da gente, da nossa cidade. Para depois estar aí valorizando, né, prefeito, vereador, seja lá o que for. Porque a gente tem que ter a responsabilidade. Porque eles passam. A cidade é a estação. Eles são trem. Então a gente tem que ter esse conhecimento e essa consciência, começando desde já, para na hora de votar, vai votar no filho do prefeito, por quê? Porque o prefeito quer. Eu desafio, eu quero que você traga esse menino aqui no seu rádio, faça uma entrevista ao vivo com ele, pergunte por qual é o motivo que ele quer ser prefeito ou que ele quer ser deputado. Essa questão de idade? Então, sim, maturidade. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade. Eu estou falando de maturidade, não é idade, eu estou falando de maturidade. Então, será que o povo realmente de Santo Antônio de Jesus quer ser representado? Quer ter o filho do prefeito que está arrochando no imposto, no IPTU, acochando as pessoas? Então tem que ter sensibilidade, Leles. O momento hoje é de crise institucional, é de crise econômica, é de crise política, né? Então a gente precisa dar esse grito e dizer, gente, acorda. Acorda, porque senão a gente só vai ficar se lamentando. Acorda, porque senão a gente vai ficar pagando uma conta que não é nossa. Então chega a pegar 10 milhões no desembanco. Pra quê? Por quê? Pra onde? Aí quem paga a conta são quem? É o contribuinte. Agora, doutor Everaldo, eu quero falar sobre o cenário político. O senhor foi candidato a prefeito na última eleição, tá? E não deixa de continuar sendo um cabo eleitoral forte aqui em Santo Antônio de Jesus. Qual a sua expectativa para as eleições que estão chegando e quem o senhor vai estar apoiando? Bom, em relação à eleição de 2016, nós saímos candidato com o objetivo justamente do que nós estamos fazendo aqui, de esclarecer à população que ela estaria trocando 6 por meia dúzia por aqueles candidatos que estavam polarizados. E é fato. A gente chamou a atenção e estamos mostrando a cada dia que passa que não mudou absolutamente nada. Se você observar, Rogério hoje tem secretário que foi diretor da gestão de Humberto Leite. Então é natural, né, que há uma continuidade e a mesmice da forma de se conduzir a gestão. São muito parecidas as gestões de Humberto Leite e de Rogério Andrade. Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui, Leles, é a questão da política pública. Nós estamos discutindo uma coisa que está doendo no bolso. A gente está discutindo uma coisa dos exageros das arrecadações, né, em relação a encargos impostos, né, sobre o município, sobre o cidadão de Santo Antônio de Jesus. Vamos para a pergunta que eu lhe fiz. Sim, qual foi a pergunta mesmo? A questão da eleição. Sim. A sua expectativa? A eleição é em 2018. Sim, o que é que tem? Nós estamos no mesmo local que sempre estivemos. O deputado Alan Sanches, você observar, ele falou, né, é política aqui em Santo Antônio, terminou a eleição hoje, no dia seguinte, já começa a movimentação política para quem vive de a eleição vindoura. Para quem vive de política. E para quem gosta também. Sim, para quem vive de política é assim. Mas para nós, no nosso caso, não. A gente gosta de política. Eu já disse aqui em outro momento que nós não somos profissional da política. Nós somos um profissional politizado. Eu não sou um político profissional. Eu sou um profissional politizado. Eu gosto de discutir, eu gosto de dar minha opinião. Não que eu tenha razão em tudo, Leles, longe de mim. E participa também. De participar. Se você observar, como candidato. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vivo a minha cidade. Se você observar, vocês estão fazendo aí uma campanha de solidariedade do Natal. Sim. Um determinado ano, não sei se você lembra, mas o Grupo CTO doou 1 tonelada de alimentos. Na época, Joel, Rotary, nós doamos 1 tonelada. Vocês fizeram uma brincadeira aí, nós doamos. Porque o CTO esse ano não está aí unido também com esse grupo? Nós não fomos convidados para poder participar, mas a gente participa, essa parte do trabalho, né, perante a comunidade, a gente participa com os nosso Todos pela Cidadania. Né, nós participamos com a nossa caminhada pró-saúde, nós fazemos isso, paramos um pouco por causa da crise, confesso a você, por causa da crise. Nós
colocamos aqui caminhadas com trio elétrico, né, com 3, 4, 5 mil camisas, que não são cobradas essas camisas, muito pelo contrário, são trocadas por alimentos, por lata de leite, que a gente doa depois a instituições como o Abrigo dos Velhos. Verdade. Então, a gente participa da vida ativa da nossa cidade. E num momento desse, de discutir a questão dos abusos do aumento do IPTU, nós estamos encabeçando essa campanha, sim, de SAGE contra o abuso do IPTU. Então, você pode ir lá e acessar e votar o goo.gl/YIXZAE. Ou você pode procurar em algum lugar na cidade que as pessoas não quer que diga o nome, não querem se manifestar, mas estão aí como voluntários coletando essas assinaturas, associações de bairros, associações profissionais liberais, estão coletando essas assinaturas. Então é importante a participação da comunidade para a gente entrar com essa ação civil pública. Quanto à questão da política, o momento agora não é de se discutir política. Os próprios candidatos estão dizendo isso. O governador Rui Costa, porque a eleição agora é de governador, não é isso? O governador Rui Costa, o prefeito Assemineto, que estão apostando aí que ele será candidato. Eu não acredito que ele apoia Rui Costa ou Assemineto? Rapaz, eu sempre estive no mesmo lado. Se você observar a vinda de Jacques Wagner para Santo Antônio de Jesus, na época nós éramos presidente da Câmara, nós demos a ele um título de cidadão, apoiamos o PT. Hoje a estrutura, esse governo que está aí começou com Wagner. E que eu quero chamar a atenção que o atual prefeito nunca votou em Wagner. O senhor vai apoiar Rui Costa? A possibilidade é essa. Uma visita dele a Santo Antônio de Jesus. Mas não significa. O senhor vai subir no mesmo palanque com o prefeito Rogério Andrade? Não tem necessidade disso. Por que não? Porque o Rogério Andrade não é dono da cidade, ele não é dono de todos os grupos, de todos os pensamentos. Peraí, para você votar. Calma, eu não me perguntei isso, não. Pra você o senhor sobe para saudar o governador no mesmo palanque que o prefeito estiver? Até porque o Rogério Andrade não é meu inimigo, gente. Eu só não estou, não faço parte da gestão, não tenho interesse de falar, antes que você pergunte, não tenho interesse de fazer parte dessa gestão. Eu já disse a Rogério, ao próprio prefeito, que a forma de a gente ajudar ele é ser o subconsciente dele, é estar de frente para ele, para mostrar os equívocos e os erros que ele comete. Porque, Lelis, eu olhando aqui para você não consegue enxergar o que está nas suas costas, nem eu. Então, praticar a cidadania é você fazer críticas construtivas para mostrar os erros, os equívocos. Porque o prefeito não é dono da cidade. E nem sempre ele acerta. E, modesta parte, o que está aí tem errado mais do que acertado. Então, muito bem. Doutor Everaldo, foi muito importante a sua participação no nosso programa, queremos agradecer e dizer que nós estamos suas ordens. Mas eu quero deixar aqui também, falar para você que nós iremos apoiar, né, reconhecer o trabalho prestado do deputado Félix Júnior, esse sim tem serviço prestado, nós apoiamos ele em 2010, estamos voltando a apoiar em reconhecimento ao trabalho que ele fez, as lutas lá na Câmara Federal, porque inclusive votou contra as reformas trabalhistas, votou contra a reforma previdenciária e votou contra o impeachment, ou seja, votou contra esse governo golpista. Em relação a Santo Antônio de Jesus, é um deputado que, apesar de não estar presente, a maioria das emendas do governo passado, de Humberto Leite, apoiado por Rogério Andrade, e o atual governo hoje de Rogério Andrade, muitas dessas obras que ele está anunciando aí, muitos desses calçamentos que estão sendo feitos aí, é graças a emendas do deputado Félix Júnior, né, que faz parte do PDT, que faz parte do Grupo Beija-Flor Vitorioso. O senhor apoia Félix Júnior, então? Sim, deputado federal nós já definimos, deputado estadual a gente está observando, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer a partir de 2018. O voto de Félix é um voto de gratidão, por ele ter olhado, né, para a nossa cidade, por ele ter cumprido com todos os compromissos que fez com a cidade de Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Então, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, meu querido Sabiá. Muito obrigado. Feliz em... Cadê o Sabiá? Tá por aí, não? Tá por aí. Tá. Sabiá tá sobrevoando. Eu agradeço ao Sabiá pela oportunidade. Você realmente, antes de ser esse grande âncora, você é meu amigo, nós malhamos juntos, tô sentindo sua falta, você não tem ido à academia. É porque eu tô com o dedo do pé inflamado, mas a partir de segunda-feira já procure tá cicatrizadinho. Pra tirar essa unha encravada. Não, já tirou. Já, graças a Deus. Já tirou. Agora segunda-feira tá totalmente cicatrizado. Nós estamos lá malhando e fazendo exercício pra gente permanecer nessa batalha do dia a dia. Pois é, então a gente tem que estar atento, Lelis, porque a gente não pode admitir essa cobrança abusiva, né? Para poder pagar a mordomia de prefeito nenhum. Nem a história do primeiro emprego do seu filho. Se ele quiser eleger o filho,
ele deverá renunciar no mínimo e até se afastar da prefeitura. Essa é a forma democrática que ele poderia fazer, não utilizando os custos, as receitas da prefeitura para poder bancar a candidatura de filho. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado pela sua participação.